Você não pode entrar dentro do presídio com um sapato ou tênis que tenha cadarço. Você não pode ter cinto. Você não pode ter nada que dê uma oportunidade de alguém se matar. E quem que se mata na cadeia? É a pessoa que viu que a casa caiu, ele não vai suportar ficar preso, a pessoa fala, eu não quero mais viver. E existe realmente pessoas que se matam como... Se você der uma oportunidade, uma camisa, o cara inventa e ele acaba se matando. Não é tão fácil, porque cadeia tem que ser algo que você não tenha dificuldade para amarrar. É tudo complexo. No caso dessa pessoa do Banco Master, eu gostaria muito de ver, mas a gente não vai conseguir ver, as fotos da perícia. Sim. Porque é a cena do crime. Você tem que ver a cena. A cena do crime. E vou te dizer mais, um dos fatos que tem tomado... Suicídio é um crime? Não. Tá. Aí instigar ele, sim. Tá. Agora, nós estamos vendo em muitos podcasts as pessoas falando sobre o caso do tenente-coronel Geraldo Neto e a esposa Gisele, que foi encontrada morta no apartamento. Ok? Então você tem... A família dela acredita que ela não se matou e que ela foi vítima de feminicídio. O tenente-coronel Geraldo Neto alega que ela se matou. Então, nós temos aí duas possibilidades. Quem que vai contar a verdade? É a cena do crime. É a cena do crime. Esquece. As provas contam. A cena do crime. Conta. Por que a cena do crime? Porque, por exemplo, o caso Isabela Nardoni, a Polícia Científica de São Paulo recriou em 3D tudo o que aconteceu no apartamento com Isabela Nardoni. Tudo! Sim. E isso é extremamente sensível, porque um erro você pode invalidar tudo, um erro você pode incriminar um cara que putz... Um inocente. Um inocente. Sim. Então é tudo muito sensível. E assim, rapidinho, um pequeno parênteses. Existe alguma estatística de quantas pessoas que não deveriam ser presas acabam presas por conta dessas... É difícil isso, porque você nunca sabe... Tem gente que é absolvido e é culpado. É verdade. Isso é fato. É verdade. E tem gente que é inocente e é preso. Mas você não tem como filtrar, porque o que vale é a decisão da justiça. Sim. Você não tem como falar... O que vale é a decisão da justiça. É a decisão da justiça. A decisão da justiça, você pode não concordar, mas ela está lá. Então nós temos o tenente-coronel, ele tem a versão dele. A menina, a soldado, ela não pode mais falar. Mas a cena do crime conta. E aí, não sei se vocês se lembram do caso Pesseguini. Lembra o garotinho? Famoso. Que muita gente acredita ainda que foi o PCC. Ou que não foi o garoto, tem gente que não acredita. Eu tive acesso ao laudo, Igor. Quando você vê o laudo feito pela Polícia de São Paulo, o laudo ele é perfeito, cara. Mostrou que foi que o Marcelinho matou o pai, o sargento da rota, matou a mãe, que era soldada PM, foi na edícula lá atrás, mata a avó e a tia-avó. Ele se troca, coloca uma roupa de colégio, pega o carro da mãe e vai assistir aula. Assiste aula, volta de carona. E aí, o doutor psiquiatra que fez o caso, eu conversei com ele, ele me falou, Lordello, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, quando o Marcelinho, que tinha problemas psiquiátricos não tratados, ele entra na sala e vê os pais mortos, ele volta à realidade. Porque ele falava para os amigos que ele era um vingador e que ele queria matar a família inteira. Ele falou várias vezes, mas as pessoas falaram que ele é meio maluquinho. Sim. Mas muita gente acreditava que não era possível uma criança de 12 anos fazer tudo isso. Mas quando você pega o laudo, e o laudo ele é muito curioso, e vai ser feito agora no caso da Gisele, para que não haja dúvida, pelo seguinte. Eu trouxe essa cabeça aqui para te fazer uma demonstração. A maioria dos suicídios, a pessoa, quando tem uma arma, é mais fácil, porque é muito fácil. Então, o suicida, quando a gente estuda na medicina legal, se a pessoa for destra, ela vai dar um tiro com a mão direita, mas ela vai dar um tiro aonde? Na maioria das vezes, na têmpora direita. Mas dá uma olhadinha, quando você faz esse movimento com a mão, repara que o movimento diz que o tiro que entra aqui, ele sai no ar. Porque é um movimento natural das mãos. Dificilmente é assim. Aqui. Você vai encostar. O suicídio é tiro encostado. Você encosta. A pessoa mira na têmpora dela. Se a pessoa for canhota, ela vai ter na têmpora esquerda. Bom, o que nós sabemos no caso da Gisele? Que o tiro foi encostado na têmpora direita. É claro
que pode ser uma simulação feita pelo atirador. Só que se o atirador fez isso, ele tem que ter essa angulatura. Olha que interessante. No caso do Marcelo Pesseguini, o que o perito fez? O perito tinha a altura do Marcelinho. Então você imagina, ele está de pé. Ele calculou o orifício de entrada e tinha o orifício de saída. Igor, a perícia verificou onde bateu o projétil. E a perícia pôs a altura dele, totalmente, a trajetória bateu lá. Quando bateu o projétil levou um micro pedacinhos do cérebro. Resgatou aquilo lá, comparou, era o DNA dele, e o perito cravou. Foi suicídio. Então, no caso do tenente-coronel, quem está falando que é suicídio, quem está falando que é simulação de um suicídio, gente, isso aí é tudo achismo. Nós temos que esperar. Nós não tivemos lá para ver. Tem que esperar a prova da perícia, que vai poder dizer com toda característica. E outro fato interessante, não consignou pólvora na mão dele e nem na mão dela. Qual que é a explicação? Vamos lá. Ele estava de luva. Mas vamos lá. Não, mas Vamos lá. Qual que é a explicação? O suicídio é tiro encostado. No tiro encostado, como o revólver ele esquenta, você acaba tendo aqui uma marca, que eles chamam de um decalque, tá? Quando a arma dispara, Igor, ela solta pólvora, ela solta gases, e esses gases vão para dentro da cabeça. Se você atirar aqui, os gases vão ficar incrustados na pele. E esses gases, eles vão polvoar aquela situação e você pega na sua mão ou pega na sua roupa. Mas o tiro encostado, todos os gases, quando você abre o corpo, a mancha, aquela mancha que fica, que quando a gente vê... Uma tatuagem interna. A tatuagem interna. Então... Se o Nantes me encostar uma arma aqui no meu peito e der um tiro, ele não vai ficar com a mão... Não, dificilmente. Dificilmente. Tá. Então o tiro foi não é com essa prova que tu pega ele. Sim. Agora, a perícia vai verificar inicialmente qual é... Pô, foi assim? Isso não existe suicídio assim. Tá? Não existe. Não existe. Assim. Porra, que trabalheira. Já vai morrer. A posição é incômoda. Com a arma você não... Não, e outra coisa, colocar a arma aqui, ó. Para você matar uma pessoa, você tem que dominá-la. Então não é simples. Tudo está em movimento. Marcelo Pesseguini, ele estava sozinho quando ele se matou com a arma do pai. Então ele ele matou porque ele vivia... às vezes ele tinha esse plano paralelo, que ele era um vingador, e ele matou a família inteira. Tá? Então a perícia, quando bem feita, ela é muito bonita no sentido de mostrar a verdade. O caso Isabela Nardoni é impressionante, foi feito em 3D. Com as manchas no chão, eles puderam calcular que a menina foi pega em tal altura, remessada no chão, ela bate o cóccix, desmaia, depois vem outra pessoa, aperta lá no pescoço e ela desmaiou. E eles pensaram que ela estava morta. Eles tinham certeza que ela estava morta. E não estava. Aí a conclusão deles é, nós vamos ser presos. Matamos a menina. Aí eles começam a limpar o apartamento que tinha sangue desde a parte do elevador. O pai joga a criança. Quando o policial militar foi atender, a menina está viva. Chama o corpo de bombeiro, socorre a menina. Deu entrada, faleceu. Sim. Então, a perícia revelou tudo. Então, temos que aguardar o laudo para não trazer uma injustiça num caso muito sério, que é uma morte de uma moça. O senhor tem essas provas aí? O senhor tem esse material? Tenho todas na cena do crime. Do Pesseguini, eu falo. Tenho todas. O Pesseguini era meu amigo, né? Tenho todas. Meu amigo pessoal. Eu fui no local. Sargento, eu tenho e mostro. Eu fui imediato. E mostro. Não, eu gostaria de depois assista no Na Cena do Crime, porque eu conto a história gostaria inteira. De fazer uma análise. Porque muita depois, gente, talvez até o sargento não acredite que ele se matou, porque muita gente acredita que mataram a família inteira. Mas eu tive acesso às provas e realmente foi um trabalho pericial. Eu devo ter, sargento, se eu tiver ainda todo o laudo é impressionante. Sim, eu gostaria de porque ter acesso a ele. Porque não tem como você simular um suicídio e enganar o perito. E eu tive, e assim, né? É algo até doloroso pra gente, porque ele era meu amigo. Trabalhávamos no mesmo pelotão, trabalhamos muito na mesma viatura. E no dia que ele morreu, eu lembro que chegou uma informação pra gente, tava no interior,
e chegou uma informação que teriam matado a família dele inteira, que foi o que foi noticiado na imprensa. Eu estava no interior na época, eu morava em Campinas ainda, eu lembro que eu vim correndo para cá. Tu tava de folga? Tava de folga, era o dia de folga nosso. Nós havíamos trabalhado no dia anterior e era o dia de folga nosso, estávamos de folga e chegou essa notícia. Ele, em tese, não havia trabalhado porque era para ele ter ido para uma operação. Nessa época a gente fazia muita operação no Oeste Paulistano, lá na região de Presidente Prudente, nos presídios. Era para ele ter ido viajar e no dia ele não chegou para trabalhar e o tenente falou, vamos embora, depois a gente resolve ver o que aconteceu com ele. Enfim. E aí à noite chegou a notícia, no final da tarde, né? Chegou a notícia que ele havia... A família inteira tinha morrido, enfim. Todos os policiais que estavam de folga naquele dia... Foram para casa. Foram para o batalhão, pegaram a viatura, se equiparam e colocaram farda e foram para o local. Todos que estavam de folga, estavam de serviço, já encostaram lá. E eu acompanhei bem de perto, desde o início, que foi descoberto a morte, né? E assim, ainda eu tenho algumas interrogações. Eu lembro que a última vez que eu tive acesso foi no DHPP, que nós efetuamos a prisão do indivíduo que possivelmente estava envolvido na morte de um policial nosso também, na Zona Leste, do Jefferson, que morreu na frente de casa. Nós prendemos esse cara na Baixada. Quando nós subimos com esse indivíduo, tivemos que trazer ele para o DHPP. Quando eu cheguei no DHPP, na delegacia que estávamos registrando, eu lembro que eu fui tomar um café na salinha ali dentro. Na delegacia tem aquela salinha da Copa. Aí eu lembro que eu olhei assim, em cima do armário tava pastas e mais pastas do inquérito do caso do Pesseguini, mas eu nunca fui atrás de analisar provas periciais. Eu tenho uma outra análise também que eu não vou falar e vou ser leviano, que talvez esteja num achismo. Eu acho que eu te convenço lá. Eu acho que esteja num achismo meu. Mas Tu chegou a ir lá na casa dele? No dia, na hora. Com... Nós fizemos de Campinas aqui em 40 minutos. Veio rápido com o carro. mesmo. Eu hoje posso falar, tá prescrito também, eu vou falar. Arrancamos a placa do carro e viemos no limite da velocidade que o carro aguentava andar. Mano. Foi de imediato. Então a ideia, nós fomos colocando a farda. A gente, eu e o outro policial que era do pelotão também. Então fomos colocando assim, eu vim dirigindo primeiro, eles fardou e na sequência eu vim me fardando. Nós pegamos a farda, chegamos no batalhão, só equipamos assim, pegamos a viatura, equipamos e fomos diretamente pro local, que era na Zona Norte. Ali, e o que tu encontrou lá? Meu irmão, é o cenário todo que é descrito. Tinha no quarto da frente, já na entrada na garagem, tinha a casa das tias. Quando tu chegou, tava tudo dentro? É isso que eu quero saber. Tava tudo dentro ainda. Nem a perícia tinha chego ainda. Então, no dia, encostou muita... O comandante do batalhão foi, o comandante do choque foi. Major Olímpio foi. Lembra? Major Olímpio foi. Encostou muito. O secretário de segurança foi. Porque, porra, mano, você imagina que morre uma família policial. A mulher dele também era policial. Então, assim, morreu a família inteira e nós... Entendi. Porra, cara, e aquilo lá comoveu o batalhão. Você imagina que nós tínhamos uma tropa que estava imprudente. Porque o pelotão muitas vezes era dividido. Então, metade do pelotão ficava na capital e metade ia para a região do extremo oeste do estado. Então, os caras estavam a 600 quilômetros de distância. Quase 600 quilômetros. Estavam em Presidente Prudente. O pelotão nosso, que estava lá, parte do pelotão que estava lá, deslocou em velocidade extrema. Acho que fizeram em 3 horas e meia, 4 horas... Chegaram no local também, inclusive vieram pro local. Foi todo mundo e nós ficamos virados. Inclusive eu lembro que nós fomos para o velório dele em enterro sem dormir, porque o velório foi feito ali na região da Anhanguera e depois o pelotão extremamente cansado, mas a gente pegou e seguiu para Rio Claro, onde ele foi enterrado. Então assim, a região de Pirassununga, se eu não me engano. Agora, eu mostro o vídeo... que ele sabia... que abateu muito a tropa. Assim, ele sabia dirigir o carro da mãe. Isso ele sabia. Então ele pega o carro e ele vai próximo do colégio, mas era 1h. Ele para o carro e ele dorme dentro do carro. 6 da manhã... em frente à escola. 6 da manhã ele acorda. Ele acorda e vai estudar. Tu conhecia o garoto? O garoto eu não conhecia. Eu conhecia a esposa, mas o garoto em si eu não conhecia. Tá. Conhecia dele falar assim, né? O Marcelinho e tal. Assim, o Pesseguini era um cara... Mas não de ver que o moleque muito era... do bem, irmão. Entendi. Era um cara da hora e, tipo assim... Então, frequentemente, a gente terminava o serviço às 11 horas da noite, o dia que não tinha ocorrência, e tem um bar do lado do quartel lá, que a gente sempre ia lá e
e tomava uma até 2, 3 horas da manhã e ficava batendo papo. Ele era meu camarada, velho. Tivemos... Jorge, o garoto, o filho, ele tinha histórico de se tratar? Tinha. Não, ele tinha um problema psiquiátrico. Tá. Aquela coisa, toma remédio, mas para. Aquela coisa. E quando ele chega no colégio, Igor, ele conversa para os amigos e ele conta isso. E esses jovens foram ouvidos do DHPP. Ele falou que matou todo mundo. Ele falou, olha, eu matei minha família inteira. Mas as pessoas estavam acostumadas com esse tipo de conversa. Porque ele falou que ele queria matar. E ele falou, matei a família inteira. E as pessoas, legal, Marcelinho. Tu matou a família inteira, tá na escola. Calma Você aí. entendeu? Então ficou essa coisa. E outro detalhe, o exame necroscópico vai mostrar que os pais e a tia-avó e o tio morreram num horário. Sim. E ele morreu muito depois. E o doutor Guido Palombo acredita que ele estava nessa fantasia de uma psicose, mas quando ele entra e vê como os amigos não acreditaram nele, ele foi caindo numa realidade, e quando ele chega, eu falei, matei meu pai e minha mãe. E aí ele volta numa sanidade, ele pega a arma e se mata. E aí o que aconteceu? O sargento não foi trabalhar, e aí a rota ficou ligando para ele. E aí um comandante no final da tarde, o polícia da rota não faz isso. Vai dar uma olhada. O polícia tocou inicialmente e ninguém atendeu. E o polícia não quis imediatamente invadir a casa, porque é um colega. Mas aí saiu, depois voltou, ficaram todo mundo preocupado. Aí pularam. Quando o polícia pula, amigo, e vê aquela cena. E eu consegui todas essas fotos. É óbvio que na cena do crime eu não posso pôr. Sim. Mas eu coloquei... Por exemplo, meu pessoal ele fez o quê? Tem a foto do Marcelinho caído. E a pistola ficou enganchada na mão. A pistola ficou... Então eu peguei essa imagem e eu mostro. E outro detalhe que o perito constatou. Quando depois de fazer toda a perícia, porque demorou, até ir a perícia, não sei o quê, o dedo do garoto já estava duro. Você entendeu? Então, realmente foi feito um trabalho pericial muito bem feito. E, na minha opinião, eu concordo com esse trabalho. Mas é legal para quem quer assistir, que é pura criminologia, pura, estudo. Né? Não tem achismo e nem opinismo.